nos achegamos a Ti nesta noite, agradecidos pelo dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela oportunidade que, ao iniciar da noite, podemos nos reunir com os Teus filhos, Tua igreja, Teus servos, para aprender um pouco mais, Pai, daquilo que o Senhor reservou sobre escrito, para que nós pudéssemos aprender e fazer aquilo que é a Tua vontade, como Teus servos no passado fizeram, Pai, nos dando o exemplo, que nós possamos, a cada dia de nossas vidas, aprender e praticar tudo isto, vivendo uma vida de santificação até a volta de Jesus. Pai nosso que está nos céus, nós queremos pedir pelos teus filhos, que aqui se faz presente, Pai. Que o Senhor abençoe ricamente ao lar de cada um que se faz presente nesta live, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente nas necessidades de cada um de nós. Naquilo que temos falta, o Senhor esteja suprindo, Pai, como o Senhor tem feito dia a dia em nossas vidas. Nós queremos pedir também ao Senhor, pelo teu servo, que vai ministrar esse estudo, ó Pai, para que cada dia ele possa servir com mais amor, com mais alegria e com mais conhecimento, Pai, nos ajudando a crescer. E que nós também possamos imitar os bons exemplos dos teus filhos, que dia a dia têm nos ensinado, Pai. Deus amado, ser com os teus filhos que se encontram enfermos, aqueles, Pai, que aonde quer que esteja, que o Senhor conhece, o Valdo, a Doeres, o Wagner e tantos outros, Pai, que não lembramos o nome, mas o Senhor conhece um a um, que o Senhor esteja visitando agora, Pai, e abençoando ricamente os teus filhos. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão José Carlos. Obrigado pela presença de todos, né? Boa noite àqueles que eu não dei boa noite logo no início, né? Que Deus possa continuar nos direcionando. E dando continuidade no contexto de Lucas, né? Como a gente viu semana passada, no capítulo 23, e como o Enio costuma dizer, né? Pensa um livro grande, né? Seja o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos. E ainda no capítulo 23, a partir do versículo 8, como eu comentei antes da oração, a gente vai ver também hoje na leitura, na abordagem dos dois textos, que eu pretendo trabalhar no decorrer do dia, ou da noite hoje, de vermos dois tipos de restauração. Agora a gente vai ver se esses exemplos eles vão estar de acordo ou não com aquilo, com o contexto de Lucas. Vamos ler capítulo 23, versículo 8 até o versículo 12. Lucas, capítulo 23, versículo 8 ao versículo 12. Eu vou ler aqui. Diz assim, versículo 8. Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, e de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e escarnecendo dele. Fê-lo vestir-se de manto esplêndido ou aparatoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. E aí, um ponto que a gente vai ver, Jesus foi preso lá no jardim, né, à noite, como ele mesmo cita, como um salteador, as pessoas levaram, né, espadas, levaram pedaços de madeira, levaram soldados, foram, como diria assim, armados para prender quem? Para prender Jesus. Ele foi entregue por um beijo, foi levado para a casa do sumo sacerdote, lá ele foi interrogado, né? Lá ele teve a oportunidade de Pedro, após as suas três negativas diante das interrogações que ele teve, e aí antes que ele pudesse assim se perceber o que aconteceu, o sinal que Jesus havia dito aconteceu. E aí ele caiu em si de uma maneira dolorosa. Vimos no dia seguinte o Jesus sendo levado aonde? Ao tribunal, ou seja, ao sinédrio,
Sinédrio este que julgava o quê? Crimes contra a lei. Só que aí, como a gente viu, não havia crime. Jesus não havia descumprido a lei, né? Vem até aquele texto de Mateus, capítulo 5, né? Quando ele diz assim, eu não vim para o quê? Para revogar a lei. Ele veio para quê? Para cumprir. Então, de modo nenhum, ele foi contrário à lei, mas ele cumpriu. Tanto é que isso que a gente está vendo aqui é o cumprimento do quê? Das profecias que foram faladas a respeito de quem? A respeito de Jesus. Então, agora não, na aula passada a gente viu, ele foi levado a Pilatos, Pilatos o indaga, e aí, como o Giovanni até citou, a leitura de João 18, né? Quando ele está frente a frente com Pilatos, e aí ele fica em silêncio, né? Em cumprimento. Eu até citei, inclusive, se o reino dele fosse deste mundo, os seus ministros não deixariam que ele estivesse nessa condição. Só que aí que vem o ponto. Havia uma justiça sendo cumprida, uma justiça maior, que era a justiça de quem? A justiça do Senhor. Então, Pilatos olha para aquele homem. Com certeza, ele sabia a postura de homens que lutavam contra Roma. E ao indagar a respeito de Jesus, ele não viu naquele homem, seja nas suas palavras, seja na sua postura, seja no seu olhar, alguém que estava fazendo um levante contra quem? Contra Roma. E aí, quando os acusadores dizem que ele vem fazendo isso desde a Galileia, aí o que Pilatos diz? Confirma se ele é galileu e manda para quem? Manda para Herodes. E aí é o início do nosso texto de hoje, como eu acabei de ler. Herodes, e assim, muito característico, Herodes, ele é bem assim, ele é bem atual. A postura de Herodes, a gente vai ver, ela é muito atual. A gente pode perceber hoje que existem muitas pessoas buscando Jesus, mas não Jesus, pegando o contexto de Lucas, aquele que quer restaurar a vida espiritual, quer restaurar o relacionamento, a comunhão do homem com Deus. Quando Herodes, versículo 8, ele vê Jesus, ele fica alegre, mas a alegria dele não é pela qualidade do ensino, não é pela postura em relação à prática do relacionamento com Deus, do ensino com Deus. É como se ele chegasse e disse, opa, aquele homem finalmente vai estar na minha presença. Mas ele vai estar na minha presença para quê? Qual era a expectativa de Herodes? Versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou. Só que a alegria dele não estava voltada para a praticidade, para a missão de Jesus, né? Continuando o versículo 8, pois havia muito, olha lá, ele ansiava há muito tempo ver quem? Ver Jesus. Ele ouvia falar a respeito de Jesus. Versículo 8. E aí, mas essa alegria a gente pode ver que ela está pautada sobre o quê? Esse desejo de Herodes ver a Jesus, de ouvir a Jesus, de vê-lo, era em razão do quê? O que ele desejava tanto de Jesus? Versículo 8, no finalzinho. O que a gente percebe aí no versículo 8? Ver alguns sinais. Isso. Ele queria sinal. Ele queria sinal. E por que eu disse que a atitude de Herodes ela é muito moderna? Porque o que as pessoas, muitas pessoas no mundo hoje buscam? Quando se fala de Jesus, ela pode nunca ter se devotado em buscar, em obedecer a palavra de Jesus, mas havendo uma necessidade, havendo uma enfermidade, havendo algo que esteja fora do controle do ser humano, aí ele vai buscar a Jesus e principalmente vai buscar na que expectativa? Na expectativa de ver algo. A ação, pegando a ideia de sinal, pegando a ideia a manifestação do poder de quem? De Jesus. Só que a missão de Jesus, trabalhando dentro do contexto de Lucas, ela é muito maior. Não é verdade? É muito maior. Ela vai além disso. Ela vai além disso. E aí é o ponto que a gente observa. Então, toda alegria, toda curiosidade, essa ânsia que Herodes tinha de estar na frente de Jesus,
não era por causa das palavras, nem da autoridade de Jesus, na qualidade do seu ensino, pelo fato de ele ensinar a vontade de Deus. A perspectiva dele era que ele pudesse ver de Jesus a manifestação do poder que ele tanto ouviu. Só que o que acontece? Ele não vê. Ele não vê. E aí o que ele passa a fazer? Versículo 9. E de muitos modos ele interrogava Jesus. Pilatos fez isso. E o que Jesus fez? Ele não respondeu, né? Ele não deu assim margem para que isso acontecesse. Então, de vários modos, quando eu coloco o termo assim, de muitos modos, então Herodes foi perguntando, lançando perguntas, interrogando, já que ele não viu sinais, então ele passou ao quê? A interrogar a Jesus. Só que Jesus, da mesma maneira, como foi bem citado pelo Giovanni semana passada, Isaías 53, ele, né, como o cordeiro mudo, na ovelha muda, ele foi levado a quem? Aos tosqueadores. E ele nada falou. E aí que está o ponto. Essa profecia continua sendo cumprida aqui nesse contexto. Ou seja, mesmo Jesus diante de quem? Diante de Herodes. E ele continua. Não só ele era indagado por Herodes, mas perceba bem no versículo 10, as acusações. Versículo 10. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam. Então, provavelmente na intensidade que Herodes indagava Jesus, provavelmente com a mesma intensidade, os dedos, as acusações eram lançadas sobre quem? Sobre Jesus. E o que Jesus fazia? Nada respondia. Mais uma vez, como eu disse na semana passada, a gente pode perceber que é o cumprimento da vontade de Deus, da profecia de Deus. Ok, mas Jesus sabia, Deus sabia, quando trouxe essa revelação, que as palavras que Jesus dissesse naquele momento não iam fazer diferença na vida de quem? Daqueles homens. O que ia fazer de fato a diferença, e faz inclusive a diferença hoje na nossa vida, é o testemunho de quem? É o testemunho de Jesus. Quando nós olhamos para quem ele é, de onde ele veio, da capacidade do seu poder e do plano da justiça de Deus que está se cumprindo através de Jesus, nós podemos ver que o testemunho de Jesus, nesse momento, ele é muito mais valioso. E tem feito uma grande diferença onde? Nas nossas vidas. E aí um ponto que a gente observa é justamente esse. Os acusadores, de maneira veemente, várias e várias vezes, direcionando o quê? Indagando, acusando a quem? A Jesus. E aí, a que conclusão Herodes chegou? Versículo 11. Então, aquele que estava todo empolgado, querendo ver Jesus por aquilo que ele tinha ouvido, ele queria ver sinais, ele passa a indagar a Jesus. Ouve as acusações. E aí ele vê que o seu ego, a sua expectativa, ela não estava sendo atendida. O que ele passa a fazer? Versículo 11. O que ele passa a fazer junto com seus soldados? Desprezar Jesus. E não somente ignorar, fazer pouco. Ele, versículo 11, diz que ele escarneceu, ele zombou. Ele zombou de Jesus. Tipo, ele tinha... então esse é o homem dos sinais, dos milagres, das curas. É o homem que vem da parte de Deus. Então, ele está munido de poder. Aí, quando ele chega lá na frente, mudo, calado diante das acusações, e nada ele manifesta para provar a sua inocência ou declarar algo diante de Herodes. E aí, o que Herodes faz? Não, esse daí não é isso, não. É só fama. É só fama. Isso daí é só coisa do povo. Provavelmente, por quê? Porque a gente pode ver que do versículo 8 para o versículo 11, ele muda de maneira assim absurda. O quê? A sua perspectiva em relação a quem? Em relação a Jesus. Ele queria tanto vê-lo, e agora ele vai fazer o quê? Vai tratar Jesus com desprezo.
Então, ele já não vai enxergar Jesus naquela expectativa que ele tinha. Por quê? Porque ele queria, de acordo com o quê? Com a expectativa dele, de acordo com o propósito dele, de acordo com a busca de quem? Da busca dele. E não dentro do propósito de quem? De Deus. E aí, continuando o versículo 11. Escarnecendo dele, e olha só, a manifestação da zombaria. Colocaram sobre ele o quê? Um manto, provavelmente de púrpura, esplêndido, o termo de aparatoso, dá a ideia de algo esplêndido, pomposo, para mostrar o quê? Que ele era da realeza, que ele era alguém importante, que ele era alguém que, de fato, se denominava relevante dentro do quê? Dentro da sociedade judaica. Mas foi isso que Jesus declarou diante do Sinédrio? Não. Foi isso que Jesus declarou lá na casa de Potifar? Não, desculpa, Potifar, já estou voltando lá para Êxodo. Foi isso que ele declarou lá na casa do sumo sacerdote? Não. Foi isso que ele declarou diante de Pilatos e agora de Herodes? De modo nenhum. De modo nenhum. E aí que está o ponto. Nós precisamos entender que Jesus, ele ficou calado. Por causa do quê? Justamente por causa do seu testemunho e do plano de Deus a ser cumprido na sua vida. E aí o que Herodes fez? Não ouviu o que ele queria ouvir, perguntou e não ouviu, ele não viu, não ouviu, né, de Jesus. E aí o que ele vai fazer? Ele vai devolver para quem? Para Pilatos. Versículo 12. E aí vem o primeiro modelo da restauração. Jesus, ao sair, ao ser entregue por Herodes para Pilatos, qual foi a restauração que aconteceu aqui, no sentido humano? Versículo 12. Houve uma restauração. Versículo 12. Houve. Pilatos e Herodes se reconciliaram em função da atitude. Como diria, né? Eles fizeram as pazes, né? Eles estavam inimizados, indiferentes, de lado um para o outro. Mas reconciliação. Isso, uma reconciliação. Então, eu trouxe a ideia de restauro, porque se antes eles estavam longe um do outro, aí agora, porque Pilatos recebe de Herodes Jesus, o que eles passam a fazer? Agora eles passam a ter restaurado aquele relacionamento de autoridade. Agora, será que essa restauração ela está de acordo com o contexto de Lucas? Não. Não. Isso significa que ambos estão fazendo a escolha certa? De modo nenhum. Eles estão fazendo a escolha errada. Qual é a restauração que, de fato, precisamos buscar? É restauração com quem? A restauração trazida por Jesus. Dá para entender? Então, olha só, nesse primeiro momento, houve essa aproximação, essa reconciliação entre Pilatos e Herodes. Só que isso não vai levar futuro nenhum, nem para um, nem para outro. Não é verdade? Agora, eu e você, estamos restaurados com quem? Com Jesus. Por meio do quê? Por meio do seu ensino. Mesmo que eu e você possamos dormir nesta terra, como a gente aprendeu lá em Tessalonicenses, né? A gente, um dia, ao despertarmos, vamos estar aonde? Na glória eterna. Por causa do quê? Porque eu e você, cada um de nós aqui, por meio do sangue de Jesus, temos sido restaurados pela prática do ensino, pela prática da vontade de quem? Do Senhor. Olha só, olha a escolha, olha a diferença da escolha de Pilatos e Herodes e a minha e a sua escolha. Então, é o ponto que precisamos observar. Por quê? Porque nós temos feito a escolha correta. E precisamos persistir aonde? Nessa escolha. Estamos no caminho, mas não é um caminho físico. Nós estamos no caminho para onde? Para o céu, para a eternidade. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Versículo 13. Diga, irmão Zemar, antes de fazer a leitura, diga, irmão Zemar. Irmão Sandro, boa noite para todos. Esse versículo, aqui ele dá uma lição muito grande, não é? Desse versículo do 8
ao 12, que você está bem narrado, narrou bem aí, explicou bem. Em Isaías 53, como você falou também, ele diz que foi humilhado, oprimido e tal, né? A lição que Jesus nos dá, embora se a gente conseguir chegar, nós seres humanos, pelo menos, 50% da atitude que ele teve aqui, estaríamos bem, né? Porque Jesus, o camarada chegou aqui, esse tal de Herodes, olha, faz um sinal aí para me ver, e tal, né? Coisa mais ridícula, né? Jesus não deu nem ouvido para ele, né? Jesus, que coisa mais ridícula, eu vou dar sinal para ele, para esse cara aqui. Então, ele, para cumprir o processo de restauração, para cumprir o projeto do seu pai. Então, às vezes, a gente tem que, esse aprendizado que nós temos que engolir diariamente, muita coisa do ser humano, em prol de um objetivo, né? Em prol da sua vivência, do seu cristianismo, em prol de tanta coisa que vai facilitar as coisas para você futuramente. Então, é uma lição muito grande que você tem que aguentar. O ser humano, às vezes, não aguenta, não é? Essa humilhação, parte logo para... Já pensou, faz um sinal aí, Jesus, pelo amor de Deus. Esse camarada, né? Está entendendo? É uma coisa que nos deixa uma lição muito grande isso aí. Isso. E um ponto importante, né, irmãos e irmãos presentes? A gente pode perceber, por exemplo, isso, o senhor comentando, me lembrou uma aula lá de Lucas capítulo 11, se você quiser abrir lá ou anotar, Lucas capítulo 11, versículo 29. Quando Jesus diz assim, Lucas 11, 29, diz assim, como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer, esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de quem? O sinal de Jonas. Da mesma maneira, em outros trechos, ele aborda, da mesma maneira que ele permaneceu dias e noites no ventre do peixe, e depois ele foi lançado em terra, o Filho do Homem também vai permanecer. Só que ele vai fazer o quê? Ele vai ressuscitar. Então, esse é o grande sinal. Se Herodes quer ver o sinal, ele vai ver, no sentido de que Jesus vai ressuscitar. E aí é um ponto importante. O sinal da manifestação de quem é Jesus, de quem Deus é, da missão estabelecida, a missão restauradora estabelecida por Deus em Jesus, ela vai ser manifesta. E a restauração ela é tamanha que mesmo que eu e você sejamos vencidos pela morte física, porque somos passíveis dela neste mundo físico, mas um dia seremos resgatados do poder da morte pelo poder do sangue de quem? De Jesus. Esse é o sinal. Interessante, né? Então, é um ponto para a gente poder observar. Irmão Sandra, porque, inclusive, esses sinais eram dados nos momentos realmente que deveria dar sinal. Não era qualquer, faça um sinal aí. Não era assim. Quem é Jesus? Pelo amor de Deus, Herodes aí não entende nada, né? Então, não dá sinal para nada. É isso mesmo. Vamos lá, continuando, versículo 13. Eu não vou ler o texto todo, a gente vai pegar parte por parte, então, do 13 ao 25. 13, Lucas 23, 13 ao 25. Então, ele repassa Jesus, né, para o julgo, lá para o juízo de Pilatos, versículo 13. Ao chegar lá na fortaleza de Antônia, que era ao lado do templo, então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes. Então, aqui praticamente a gente pode ver que Pilatos, ele fez como se fosse tipo uma plateia, né? Para que houvesse testemunho daquilo que seria o quê? Feito, para formalizar aquilo que seria feito diante dos principais sacerdotes, das autoridades e do povo. E aí ele fala para essas pessoas, versículo 14, apresentastes-me este homem como agitador do povo. Olha só, como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais.
Olha lá, agitador do povo. Ou seja, é como se Jesus ele estivesse fazendo um levante, né, contra Roma, contra a ordem. Então, como Jesus estivesse fazendo um levante do povo jogando contra quem? Contra Roma. Era isso que Jesus estava fazendo? Não, não. E a gente vai perceber a história, né? Que vamos ver que o homem, que depois ele vai já fazer o levantamento, quem vocês querem, né? E aí o povo vai pedir Barrabás. Daqui a pouco a gente vai olhar e ver quais são as acusações de Barrabás. Quais são as acusações de Barrabás? Então ele vai, indaga, ele leva para o povo, para as autoridades, para os sacerdotes, para que eles pudessem, dizendo que ele não viu crime algum, né? Diante de quem? Diante de Jesus. Ele não viu que aquele homem havia cometido aquilo que eles estavam fazendo. E aí ele usa como respaldo, versículo 15, o quê? Ele vai usar como respaldo a devolução de Herodes. E olha o que ele diz, versículo 15. Pois nolo, nem tão pouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. E continua versículo 15. E pois claro que nada contra ele se verificou digno de morte. E aí, Herodes, da mesma maneira, ao devolver, o que entendeu Pilatos? Provavelmente ele foi indagado, ele também não enxergou a acusação, e aí, ao devolver para Pilatos, ele está reiterando, né? Ele está confirmando o quê? Justamente isso, a postura de quem? A postura de Herodes de ter transferido, mandado de volta quem? Jesus para ele. Ou seja, não tem acusação. Eu não vi acusação desse homem. Herodes também não viu acusação nenhuma, sendo o rei, não viu acusação nenhuma. E aí o que eles vão fazer? Versículo 16, parece até contraditório, perceba bem. Versículo 16. Portanto, após castigá-lo, soltar-lo-ei. Espera aí. Se ele não viu acusação, e se Herodes não viu acusação, por que ele vai castigar Jesus? Se ele não é inocente, não, ele é inocente, a gente vai aqui castigá-lo, flagelá-lo, né? E aí depois a gente vai soltar. Mas não é para soltar? E aí que está o ponto. No sentido de que a gente pode perceber o que aqui Pilatos, a não ver isso, a ver a acusação, ele quer pelo menos afagar o espírito, no sentido assim, a forma como a liderança judaica estava se postando diante de quem? Diante de Jesus. É como se, entendo a expressão, é como se eles estivessem com sangue nos olhos. Já ouviu essa expressão? É como se eles, ao olharem para Jesus, estivessem com um olhar de morte. Era a única coisa que poderia satisfazê-los naquele momento. Aí Pilatos, ao ver que não havia acusação, Herodes, na percepção de Pilatos, também chegou a essa conclusão. Então, eu vou pegar, vou levá-lo para que ele seja... Alguns comentaristas dizem que o termo usado aqui de castigá-lo seria uma punição leve. Tanto de duas perspectivas. Primeira, para afagar o furor das autoridades judaicas, para dizer, não, ele não morreu, mas pelo menos ele foi punido. E para a pessoa que está sendo punido, para servir de lição, para que aquilo que ela fez, que levou ela àquela situação, para que ela não repita mais. Então, segundo alguns comentaristas, alguns historiadores, trabalham nessas duas perspectivas, porque sendo Jesus inocente, a perspectiva dele era para ser liberto, não era para ser punido. Mas em razão de todo o clima que estava ali das autoridades, ele ia punir Jesus como uma questão para afagar as autoridades, mas também para dar um recado para quem? Para o próprio Jesus. E aí o que acontece? Diga, irmão.
poderia também esse castigo que está dizendo aí no versículo 16, poderia ser um castigo sem bater em Jesus, ser um castigo verbal, de palavras, entendeu? Muito firme, palavras assim. Poderia ser, né? Porque, como tu falaste aí, realmente, não tem sentido bater, castigá-lo, como alguns, enfim, e soltar depois, não teria sentido, mesmo porque na lei romana tudo estava baseado na lei romana, no mundo por aí, né? Então, eles não tinham... Era tirar assim, fora do contexto da lei deles, entendeu? Então, eu vejo como um castigo verbal, falar palavras, né? Ninguém sabe, poderia também... a gente não sabe, é uma ideia, né? Uhum. Agora, um ponto que a gente pode pensar aqui, pegando como o senhor comentou, aqui não está visando justiça, né? Porque se de fato visasse a justiça aqui, quando eu falo justiça no sentido dos homens, ele seria liberto. Mas o ponto é que aqui Pilatos quer agradar quem? Olha lá quem está ao redor dele ali. As autoridades, os principais sacerdotes e o povo. O povo, literalmente, já está inflamado por quem? Pelas autoridades. Pelas autoridades. E aí que está o ponto. Pilatos ele ia fazer isso, só que aqui, né, não está sendo conduzido pela justiça de quem? Dos homens. Está sendo conduzida pela justiça de Deus. Esse é o plano. Aqui os homens, Pilatos, Herodes, as autoridades, o povo são apenas peças. Deus está trabalhando para quê? Para que se cumpra a sua vontade. Porque se isso não tivesse cumprido, onde que estaríamos nós? Onde estariam os homens para poder serem libertos dos seus pecados, para sair de uma condição, né? Hoje a gente já nessa condição do Covid, com as vacinas e tudo mais, né? Já nos sentimos mais seguros, né? Mas logo no começo, lembra? Só que lá no começo já havia uma epidemia mundial, secular, milenar, que é o pecado, que estava ceifando vidas. E Deus está no preparo, pegando esse contexto, ele está no preparo do quê? Do remédio, da vacina. E isso está sendo cumprido através do quê? Da entrega do seu filho. A favor de quem? A favor daqueles que estão contaminados pelo quê? Pelo pecado. Então, essa é a justiça maior que Deus está trabalhando. E olha só um detalhe. 17 e 18, a multidão, ela pega e, em razão do contexto da Páscoa, eles vão fazer o quê? Vão escolher, eles optam por escolher um prisioneiro. E como é que é o nome desse prisioneiro? Versículo 18. Como é o nome desse prisioneiro? Barrabás. Barrabás. E o que significa o nome Barrabás? Alguém já estudou aramaico ou já viu o significado de Barrabás? Alguém se arrisca? Não tem, sem medo de errar, não tem problema, a gente está aqui para aprender. Eu quero saber que eu não sei. Criminoso. Não, o significado do nome, a gente já vai ver o que ele fez, seu Rubem. O nome Barrabás vem do aramaico. É filho do pai. Isso. Sarinha, tu teve cola do Sandro. Como é que é, Sandro? Filho do pai. Filho do pai. Filho do pai. Agora, percebam bem, qual é o filho do pai que a população, as autoridades, o povo está escolhendo? Abram comigo, só para a gente poder refletir, lá em Lucas, capítulo 1, versículo 32. Lucas 1, 32. Abram lá comigo. Lucas, capítulo 1, versículo 32. Vamos ver o que diz lá. Se Barrabás, o significado do nome dele é filho do pai, quem seria aquele que seria entregue no lugar de Barrabás? Olha lá. Diz assim, versículo 30, para facilitar o entendimento do contexto, capítulo 1, 30 a 32. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de
Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Quem é Jesus? É filho de quem? Ele é Deus. filho do Pai. Do Pai Todo-Poderoso. Ele é filho do Altíssimo. Ele é filho de Deus. E olha só, você pode perceber, puxa, mas que coincidência! Que acaso interessante! Aí que está o ponto. Os homens estavam escolhendo o filho do pai errado. Não é verdade? Porque quando eles dizem, toda a multidão, porém, gritava, 18, fora com este, solta-nos Barrabás, solta-nos o filho do pai. E aí eles estavam abrindo mão de Jesus e estavam tomando para si outro filho, que não é Jesus. Olha a qualidade dessa escolha que eles estavam fazendo, trabalhando os dois sentidos, do propósito da vida de Jesus, como o anjo diz a Maria lá no capítulo 1, versículo 30 a 32, como a gente leu, e agora, pegando o significado de Barrabás, ou seja, em aramaico, filho do pai, Bar-Aba, né? E aí Barrabás estava no cárcere, olha a qualidade da escolha que eles fizeram. Por isso que nós, como homens, precisamos estar apegados à palavra, à vontade de Deus e viver debaixo da restauração. Por quê? Versículo 19. Barrabás estava no cárcere por causa de quê? Sedição na cidade e também por causa do quê? Homicídio. Sedição. O que é uma sedição? É lutar contra a ordem. Visando o quê? Desordem. Jesus estava sendo acusado de justamente ser o agitador do povo. Em outras palavras, eles estavam dizendo que Jesus era responsável de trazer desordem sobre Israel. Desordem sobre Israel. E aí o povo vai escolher justamente quem? Alguém que estava causando desordem. E não somente isso, ele havia causado um homicídio, como o senhor bem colocou, seu Rubem, né? Ele causou um homicídio, ele era um assassino. E agora perceba, eles escolheram esse homem, enquanto um está disposto a restaurar o homem e entregar a vida, o outro não somente estava fazendo a desordem, estava causando o caos, mas ao invés de dar a vida, ele estava tirando o quê? A vida. Olha lá, né? Como diria o irmão José Carlos, dá um bom texto para uma pregação, hein, irmão José Carlos? A gente trabalhar essas duas ideias. E Com olha certeza. só, né? Então, E eu já trabalhei aqui, hein? olha aí. Já Então, trabalhei essa ideia aí. já fechamos essa parceria. E aí que está o ponto. E aí que está o ponto. Enquanto um é homicida, luta e gera o caos, o outro quer trazer a restauração e dar a vida e entregar a sua própria. E a escolha que os homens fizeram, como sempre, conduzidos e distantes da vontade de Deus, sem o conhecimento da vontade de Deus, o que é que o homem faz? Faz a escolha errada. Ao invés de escolher Jesus, eles escolhem quem? Barrabás. Diga, irmão Azemar. Não, perdão aí o que eu vou falar, mas escolher em vez do filho do pai, escolher o filho da mãe, né? Mas um ponto que a gente pode observar, irmão Azemar, um judeu, quando ele colocava o nome do filho, a gente pode ver que lá em Mateus, né, quando diz que o nome dele é Jesus, é porque ele vai o quê? Ele vai remir os pecados do seu povo, lá no capítulo 1 de Mateus. Então, o propósito de ser Jesus, o nome está ligado a essa finalidade, de remir, de perdoar os pecados. Então, um judeu, quando dava ao filho, ele dava o nome numa perspectiva de quê? De que aquela criança, ao ser educada, ela pudesse ter as mesmas características, ou fosse uma pessoa voltada para a prática de quem? Quando fala filho do pai, é filho de quem? Filho de Deus.
fosse uma pessoa fiel às Escrituras, fosse uma pessoa que buscasse a comunhão com Deus, que fosse zelosa nas práticas, no contexto deles, da lei. Só que, ao contrário disso, o que Barrabás fez? Ele fez o contrário. Ele se rebelou. Ao invés de lutar pelas causas corretas, ele lutou pela causa errada. E isso levou ele a cometer, inclusive, o quê? O homicídio. Então, ele é fruto das decisões que ele tomou. E é o que a gente está vendo agora. A população ali ao redor deles, olhando Jesus e olhando Barrabás, está dizendo, Jesus? Não, Barrabás. E a população está dando justamente o quê? Aval a quem? A Barrabás. E aí, a gente vai ver quem? Continuando o versículo 20. E já vamos ver a segunda restauração. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu. Eles, porém, gritavam mais. Olha lá. Crucifica-o, crucifica-o. 22. Então, pela terceira vez, lhe perguntou, que mal fez este? Então, ele ainda queria conduzir, Pilatos queria conduzir para levar Jesus a uma pena mais leve. De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, saltá-lo-ei. Ele estava convicto nisso. Mas, versículo 23, com grandes gritos, a multidão, as autoridades, aqueles que estavam diante deles, gritavam, insistiam, pedindo que fosse crucificado. E aí vem um ponto importante. Quem é que vai prevalecer? Versículo 23. O clamor de quem prevaleceu? Clamor do povo lá, né? Clamor do povo. E o seu clamor prevaleceu. Só que aí vem aquela situação. A vontade de quem que está sendo cumprida aqui? Né? A vontade de Deus. É a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus tem um plano maior. O próprio Jesus, ao ouvir essas palavras, lembra quando nós fizemos aquela leitura e o estudo do Getsemane, quando Jesus ele ora e encontra seus discípulos dormindo? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Olha o que Jesus tinha em mente. E agora, diante dessa situação, ele está convicto. Não tem mais volta. A morte, ela está logo ali. Ele vai ser executado, ele vai morrer. E a notícia boa, irmãos, né, para nós que estamos aqui presencialmente, para aqueles que vão assistir no YouTube, a notícia boa é que ele morreu por nós. A notícia boa é que se hoje nós temos esperança, é graças ao sacrifício de quem? Ao sacrifício de Jesus. Hoje, se temos a possibilidade de poder ter a certeza de salvação, é graças a quem? Graças a Jesus. Se temos a presença do Espírito Santo, através da fé prática, por meio do batismo, nós temos isso graças a quem? Graças a Jesus. E olha só o ponto. E é isso que ele está direcionado. Essa é a vontade de Deus. Essa é a restauração que Deus está preparando através do sacrifício de quem? Do seu filho. E ele vai vencer. Então, aqui a gente lê que o clamor do povo prevaleceu. Mas, acima de tudo, o que está prevalecendo é a justiça de quem? A justiça dos homens. Por isso, quando a gente ouve lá em Atos capítulo 2, versículo 36, quando a gente chegar lá em Atos, o apóstolo Pedro, ele finaliza a pregação, ele faz aquele belo apelo. Esteja, pois, absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Pedro olhou para eles e os acusou de terem matado aquele que eles tanto esperavam. Mas esse era um detalhe, porque Deus, por meio da morte, fez com que Jesus agora, naquele momento que Pedro está pregando para eles ali no dia de Pentecoste, Deus fez com que Jesus agora fosse o Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, ele de fato é o enviado de Deus. E ele é aquele que agora rege, né? Ele cuida
De quem? Do seu povo. E aí, continuando o versículo 24, ele diz: então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. 25, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio. O segundo restauro, segundo os homens, foi a restauração de quem? Da liberdade de quem? De Barrabás. Barrabás estava tendo a oportunidade da vida. A oportunidade da vida, né? E aí vai depender de quem o futuro dele? Das outras pessoas? Não, vai depender dele. Se agora, ao ver aquele homem que estava sendo acusado e tomou o seu lugar no caminho da cruz, se de fato ele refletiu sobre isso, espero que ele tenha refletido e de fato tenha mudado, porque se ele não mudou, ele desperdiçou a oportunidade que ele teve, que eu e você não tivemos, de estar frente a frente ao lado de Jesus, de vê-lo diante daquele momento tão agoniante, mas permaneceu firme. E uma aplicação para os nossos dias, assim como Barrabás, eu e você, mesmo hoje como discípulos, temos tido a oportunidade justamente do quê? De permanecer na restauração, né? Antes da palavra, caminhávamos por estradas tortuosas, fazíamos aquilo que todo mundo fazia, mas agora, como discípulos de Jesus, lavados pelo sangue, restaurados pela palavra, possamos permanecer firmes, caminhando, certos que para aqueles que obedecem ao ensino de Jesus, a morte, ela não é o fim. Para muitas pessoas que vivem hoje sem Cristo nesse mundo, a morte, ela é o final de tudo. É o encerramento de uma jornada. Na realidade, não é. Para aqueles que conhecem a palavra e sabem das promessas de Deus, a morte, ela não é o fim. A morte é o começo, para justamente o início da eternidade. Muitos dos nossos amados irmãos hoje dormem no Senhor, como nós aprendemos mais uma vez lá em Tessalonicenses. Minha avó, meu avô, irmãos que eu conheci quando garoto na congregação onde eu estou, já idosos que faleceram, mas fiéis, com dificuldades, com enfermidades, mas até o último suspiro, dedicados e confiantes na promessa de quem? Na promessa do Senhor. Por quê? Porque eles sabiam que a esperança que estava no seu coração não estava pautada sobre a justiça dos homens, mas estava alicerçada no sangue restaurador de Jesus. E nós também, hoje, na palavra do Senhor, permanecemos firmes e devemos continuar nessa restauração. Para quê? Para que um dia também possamos estar descansando na eternidade, louvando e agradecendo ao nome de quem? Do Senhor. Diga, irmão José Carlos, depois, irmão Azemar. Eu só queria dizer só o seguinte: Barrabás teve a oportunidade de escolher o que os dois ladrões na cruz tiveram a oportunidade. Ele teve a oportunidade agora de fazer da vida dele aquilo que o bom ladrão, intitulado lá o bom bandido, lá o bom ladrão, fez, ou continuar como o mau ladrão. E aí os dois tiveram cada um seu destino. E ele está na mão dele aí. Ele faz a escolha agora ali. E isso. Vai ter o exemplo, nós vamos ver o exemplo com Jesus crucificado. Isso. Obrigado, irmão. Diga, irmão Zemar. Que a gente fazendo uma análise desse contexto, você bem falou aí, Sandra. Por exemplo, Jesus ele cumpriu, ele estava dentro da lei, cumpriu. Não tinha crime contra ele, realmente. Crime nenhum contra ele, conforme o Pilatos falou. Não tinha crime. Qual o crime que ele fez? Nenhum crime. Então, o que estava prevalecendo aqui era a vontade do seu Pai, a vontade de Deus para completar o seu projeto, o seu grande projeto, né? Não tinha crime. Então, tinha que arrumar alguma coisa para que ele fosse crucificado para complementar a vontade do seu Pai, do seu projeto, que é o projeto de Deus. Então, eles foram buscar um costume judaico, né? Que é aí do Barrabás e tal. Né? Através do costume judaico,
Eu não sei se poderia dizer se era um costume, era uma lei judaica que teria que libertar um fascínio aí todo ano aí, e foram buscar Barrabás, não é? Então, tudo isso aí tinha um objetivo, o complemento do processo de restauração ser humano através de Deus, através de Jesus Cristo, né? Alguma coisa que acontecer, mas Deus mostrou para todo mundo que o seu próprio Filho, Jesus Cristo, não cometeu crime nenhum. Uhum. Isso. E um ponto dentro disso que o senhor comentou, eu pesquisei em 2 autores para verificar, por exemplo, essa expressão da troca, né? Porque a gente vê esse uso de costume em Marcos e Mateus. E Lucas, a gente vê que tem aquele cochete, né? Então, como se algo foi acrescentado depois. E não há registro, seja na lei judaica ou na própria lei romana, de abrir mão. Então, não há. Então, mas houve essa prática, né, de eles fazerem isso naquele momento. Mas o ponto, né, é justamente o quê? De ver que Jesus, como fala no final do versículo 25, soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou a vontade deles. E aí, usando o texto lá de Filipenses, capítulo 2, né, do versículo 5 em diante, que fala sobre a entrega de Jesus, lá no finalzinho ele diz que ele foi fiel, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de quê? E morte de cruz. Na realidade, a gente pode olhar dentro do contexto de Lucas, que Jesus aqui, ele não está se entregando à vontade dos homens, de Pilatos, de Herodes, dos legisladores, né, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, do povo. Não, ele está se entregando à vontade do Pai. Lembra lá a oração do Getsêmani? Que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E aí o que ele fez? Ele se entregou por amor de quem? Por amor de nós. Então, que a gente possa entender, a gente está no caminho e precisamos continuar. O inimigo de Deus, ele vai tentar fazer com que a gente saia, com que a gente durma, né? A gente cochile nessa jornada. Mas o que a gente não pode fazer é cochilar. Precisamos estar vigilantes, acordados, como a gente viu ontem, né, Lica, lá em Apocalipse, na igreja de Sardes, né? Usando o texto de Efésios, desperta tu que dormes. Né? E aí que está o ponto, para que tu possa se levantar e Cristo possa te iluminar. E aí que está o ponto. Então, precisamos estar com os olhos fixos, olhando para as promessas, olhando de maneira confiante e vivendo uma vida restaurada, baseada na vontade de quem? Do Senhor Jesus. Mais alguém, comentário ou pergunta antes de a gente finalizar com a oração? Tranquilo? Deu para esclarecer aí a ideia? Deu até como diz o irmão Brian, irmão José Carlos, deu até a faísca criativa, né? Deu até a faísca criativa, já para pensar numa pregação futura aí. Obrigado, irmãos. Muito bom. Deus continuar nos fortalecendo, nos ajudando, que possamos buscar os nossos irmãos diante das dificuldades, compartilhar as dificuldades, compartilhar as alegrias, para que a gente possa permanecer no caminho. Não para nossa honra e glória, mas para a honra e glória do nosso Senhor, que entregou a sua vida por cada um de nós. Irmão Azemar, com a oração final. Vamos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, queremos lhe agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo, junto com nossos irmãos, tão longe, mas com o espírito tão perto um do outro, numa aula tão edificante dada pelo nosso irmão Alexandro. Que Deus proteja ele, sua família, que Deus proteja também todos os irmãos que estão nesse momento aqui assistindo essa aula e aqueles que não puderam também assistir. Pedimos, Senhor, que o Senhor intervenha também naqueles irmãos que no momento estão enfermos, não sabemos, em suas casas, em hospitais, em qualquer lugar assim, que o Senhor possa interferir junto a eles, essas doenças, para que possa restaurar sua vida, volta normal, fisicamente, enfim.
Por tudo isso, lhe agradecemos, meu Pai, pelo tudo que tem acontecido de bom, por esses aprendizados, por essas aulas online, feitas pelo Sandro, pelo irmão Enio e os outros irmãos. São aulas edificantes, que cada dia nós aprendemos mais e cada dia nós ficamos mais sábios para que possamos colocar para frente tudo que nós aprendemos para outras pessoas que precisam ouvir sua palavra. E são muitas, né? O senhor sabe que são muitas pessoas que precisam ouvir sua palavra. Então, nós estamos agradecidos por isso. Em nome do seu Filho amado Jesus, amém. 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 Boa noite, irmãos. Irmã Maria Obrigada, Helena, Sandro. Débora. Boa Graças a noite. Deus. Boa noite a todos. Obrigado, meu irmão Alessandro. Obrigado, irmão. Débora, sejamos Agora vou uma ficar leitura, por semana aqui. Agora vou viajar. Vai ficar matutando aí na... Já vou pegar o contexto, já vou contextualizar o Barrabás na ilustração. Pronto, Na olha aí, ó. ilustração com o Barrabás. Ó. O contraste. Esse ano, fala aí por que é Barrabás, a gente sabe o significado. Eu quando era criança, eu tinha a expectativa de que quando eu tivesse a minha casa, eu tivesse o cachorro, aí eu ia colocar o nome de Barrabás. E aí eu coloquei o nome do cachorro Barrabás. As pessoas tinham medo quando ouviam o nome do Barrabás. Não sabia o nome. Como é o nome do seu cachorro, vizinho? Barrabás. Aí a pessoa dizia, Deus me livre. Eu disse, não, mas é bonito o nome dele. Não, mas com esse nome, vizinho, Deus me livre. Já pensou? Olha só. Mas é isso aí. Boa noite. Deus Boa abençoe. noite a Boa todos. noite. Boa noite, Boa noite, Sarinha. irmãos. Obrigada. Boa noite, Sarinha. Boa noite, Maria Helena. Amém.